Os estudos históricos sobre o tema planejamento sugerem que o ato de fazer planos ou planejar faz parte do cotidiano do homem desde que ele se descobriu com capacidade de pensar antes de agir. Reportando-se aos registros históricos, pode-se destacar como exemplo dos primórdios de planejamento a construção das pirâmides do Egito, que, segundo os historiadores, certamente não se realizou sem planos e projetos. Exigiu dos administradores e dos dirigentes então, decisões complexas de médio e longo prazos para a administração dos recursos e para as suas edificações. Por volta de 1100 a.C., os chineses praticaram as 4 funções da administração: planejar, organizar, assessorar, liderar e controlar. Entre 400 e 350 a.C., os gregos reconheceram a administração como uma arte separada e defendiam a abordagem científica do trabalho. Em 1902 foi encontrado em Susa, no Iraque, em escavações arqueológicas, o Código de Hammurabi, a mais antiga consolidação comprovada de leis. Na sua parte superior está esculpida em alto relevo a imagem de Hammurabi, rei do Império Babilônico, recebendo do Deus Sol as leis da justiça e da equidade. O Código de Hammurabi refletiu em seus 282 artigos, além do direito penal, e seus preceitos regulavam o direito da família. Em 65 artigos, a agricultura, o comércio, a escravidão, os contratos de compra e venda, locação, empréstimo, sociedade e comissão. No Egito, já no século XVI a.C., o reino é descentralizado e a logística militar é utilizada para a proteção das províncias. Entre 400 e 350 a.C., os gregos reconheceram a administração como uma arte separada e defendiam a abordagem científica do trabalho. Os romanos descentralizaram a administração de seu vasto império antes do nascimento de Cristo. O confucionismo foi fundado por Confúcio e foi uma forma de vida seguida por inúmeros milhões de chineses durante mais de 2.000 anos. O imperador Wu da dinastia Han estabeleceu cargos para especialistas textuais dos clássicos confucianos, e pensa-se que desse modo deu início à ascendência que o confucionismo teve na ideologia imperial e no culto oficial da China. Mêncio partiu do conceito confuciano de benevolência para desenvolver a doutrina da bondade inata do homem. A preocupação com a ética nas democracias ocidentais contemporâneas revela-se, por sua vez, enfática nas reflexões filosóficas. O que se entende por democracia de massa é, melhor dizendo, a universalização e democratização do consumo e dos desejos. Por milhares de anos, os administradores têm lutado pelas mesmas questões e problemas que confrontam os executivos hoje. Por volta de 1100 a.C., os chineses praticaram as 4 funções da administração: planejar, organizar, assessorar, liderar e controlar. Durante os tempos medievais, os venezianos padronizaram a produção por meio da utilização da linha de montagem, construindo armazéns e utilizando um sistema de estoque para monitorar os conteúdos. Através da história, porém, a maioria dos administradores operou estritamente numa base de tentativa e erro. Os desafios da Revolução Industrial modificaram essa situação. A administração surgiu como uma disciplina formal na virada do século. A administração sistemática surgiu a partir dos pensamentos de Adam Smith, que acreditava que a administração das fábricas, o centro do crescimento norte-americano, era caótica e suas ideias ajudariam a sistematizá-las. A maioria das tarefas organizacionais era subdividida e executada segundo o trabalho especializado. A abordagem da administração sistemática buscou construir procedimentos específicos nas operações para assegurar a coordenação dos esforços. Já na administração científica, criada por Frederick Taylor, um jovem engenheiro que descobriu que a produção e o pagamento eram ruins,
que a influência e as perdas eram prevalentes e que a maioria das empresas possuía um grande potencial não utilizado, uma folha de administração sistemática. Ele concluiu que as decisões administrativas eram assistemáticas e que não existia pesquisas para se determinarem os melhores meios na produção. Com isso, Taylor introduziu uma segunda abordagem administrativa, a administração científica, que ficou conhecida. Essa abordagem defendia a aplicação de métodos científicos para analisar o trabalho e determinar como completar as tarefas de produção eficientemente. Um dos outros elementos dessa abordagem era o uso da gratificação diferenciada, que consistia no pagamento de quantias adicionais aos trabalhadores quando eles exerciam níveis padrões de resultados em cada trabalho. Taylor também concluiu que tanto os trabalhadores quanto a administração poderiam se beneficiar disso. Henry Ford foi o idealizador das modernas linhas de montagem utilizadas na produção em massa e tornou-se uma das pessoas mais ricas de sua época. Seu sistema de produção ficou conhecido como Fordismo, isto é, a produção em massa de um grande número de automóveis baratos utilizando a linha de montagem, associada a elevados salários de seus trabalhadores. Henry Fayol, que desenvolveu a teoria clássica. A sua preocupação era melhorar a eficiência da empresa através da sua organização e da adoção de princípios gerais da administração. A Escola da Administração Científica foi iniciada no início do século passado por Taylor e sua ênfase era as tarefas. Ele teve vários seguidores, Gantt, Gilbert, Emerson e outros, e evolucionou o pensamento administrativo e, por que não, produtivo da época, início do século. Taylor, além de fazer a análise completa de tempos e movimentos, estabeleceu padrões precisos de execução, especializou o operário e treinou para que desempenhasse de forma metódica seu trabalho.